Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oiê, boa Bom, tudo noite. bem? Boa Tudo noite. bom? Tudo ótimo, Tudo tudo ótimo. jóia. Faz tempo, Só hein? ajeitar. É, menina, a gente não se encontra já há um tempinho. Eu tô num cantinho aqui para não dar trabalho. É, tem que se cuidar E que a agora gente eu tenho duas crianças em casa, então tenho que escolher um lugar estratégico. tá certo, tá certo. Eu também tô aqui, mas daqui a pouco meu cachorro vai querer entrar aqui, já viu. Não, acontece. Agora eu sei o que é isso também, mãe de pet. É. Beleza, vamos lá? Vamos Bom, lá. Oi, Andréia. Que bom ver você aqui, viu? Muito obrigada. gente, eu tô aqui com a Daniele Muniz, minha grande amiga, minha professora, minha mentora, a quem eu consulto, busco informações a todo momento. É uma honra imensa poder ter participado, trabalhado juntos também na sua clínica. E, bem, ao longo da semana, né, devido aos acontecimentos, conversei com ela e a gente decidiu trocar uma ideia sobre letramento racial no esporte e os impactos psicológicos. E, então, socorro aí, Dê. E as implicações psicológicas e políticas. E políticas. A gente está vivendo um momento de efervescência, onde o debate ele se faz necessário e eu tomei essa ideia junto com a Dani de estar dedicando esse tempinho para poder debater. Dani, um prazer imenso. Oi. Queria que você falasse um pouco sobre você, sua história na psicologia e também no esporte. Sim, vamos lá. Primeiramente, né, muito obrigada, Guilherme, pelo convite. Eu acho que essa relação nossa, ela vem já de bastante tempo, né? E se transformou de uma relação professor-aluno para uma relação de amizade, depois parceria de trabalho, depois de formado, Guilherme, que também é terapeuta, né? Nós trabalhamos juntos lá no consultório e essa dinâmica e essa temática racial sempre esteve presente nas nossas conversas. Guilherme é um leitor voraz, dá para ver aí atrás, né? É, Então ele é atleta, então a gente sempre teve uma conexão, mais do que uma comunicação muito próxima. E aí eu queria falar, Guilherme, assim, aproveitando já que estamos nesse contexto e o tema é letramento racial, eu já queria trazer aqui a ideia, né, de a gente começar se apresentando falando do nosso lugar de fala, né, que é um conceito bem elaborado pela Djamila Ribeiro. Tem um livro dela que é bastante conhecido, que é Lugar de Fala, e todo mundo tem um lugar de fala, todo mundo parte de um lugar, né? Então, neste momento, eu quero me apresentar como Daniele Muniz, psicóloga, como o Guilherme já me apresentou previamente, mas quem é a Daniele Muniz, além de psicóloga e terapeuta, né? Além da psicóloga do esporte e tudo mais? A Daniele, ela é filha de um casamento multirracial, então tem um pai negro, militante, ativista, desde que eu me entendo por gente, e a minha mãe branca. Então, essa relação multicultural, né, sempre esteve muito presente na minha vida. E meu pai, a minha família, por parte de pai, é descendente de quilombo, né? Então, eles cresceram dentro de um quilombo e a minha história afetiva, né? Toda a minha ancestralidade está conectada ao quilombo da Marambaia, que fica no estado do Rio de Janeiro, ali no município de Mangaratiba. Então, eu tenho uma relação afetiva muito forte com essa vivência, essa história quilombola na minha vida, embora seja de Duque de Caxias. Então, essa pessoa que fala agora é uma mulher da Baixada Fluminense, nascida e criada na Baixada, e continua morando na Baixada até hoje. Eu sou de Belfor Roxo, agora.
Nesse momento atual, né, e quem mora na Baixada Fluminense e trabalha no Rio, né, para quem está aqui, eu acredito que tem pessoas de vários lugares, mas são outros municípios, então aqui é uma visão de mundo influenciada por uma criação totalmente conectada com o Quilombo, experienciada na Baixada Fluminense e que cruza o Rio de Janeiro, ou seja, o meu olhar é aquele de quem sai da Baixada, cruza a Avenida Brasil, vê todas as desigualdades desse Rio de Janeiro e atende nos bairros nobres do município do Rio. Então, o meu olhar, a minha prática enquanto psicóloga clínica, enquanto psicóloga do esporte, é totalmente atravessada por essa vivência pessoal. Então, eu falo deste lugar. E você, Guilherme? Ótimo, Qual é o seu ótimo, lugar de fala? ótimo. Muito bom, muito bom. Bem, eu sou o Luiz Guilherme, sou filho do seu Sérgio Marceneiro, da dona Elisa, diarista, irmão mais novo da Anastácia e da Thailise, tio do Arthur, agora pai de um pet, o Marley. Bom, eu vim da Pavuna, eu sou suburbano, tive uma infância boa, né? Tive uma infância matriarcal, né? Eu não conheci os meus avós paternos e o meu avô materno. Conheci só a minha avó. Na verdade, conheci só a minha avó materna, que era a dona Zuleide. E fui criado como único neto, fui criado no meio de meninas, das minhas primas. Me formei em psicologia, né, sendo o primeiro da minha família por parte de pai, e o segundo e o primeiro também, né, da minha família por parte de mãe. Né? Hoje tem eu como psicólogo e tem o meu primo Marlon, que é mestre, já está indo para o doutor, tá indo para o mestrado em engenharia química. Então, assim, é uma história bem peculiar, né? Não posso dizer que tive o privilégio de ter tido acesso, através do futebol, a inúmeras oportunidades, principalmente a psicologia, né? Digo que o futebol foi meu portal para conhecer o mundo, literalmente porque através do futebol, tanto do Botafogo, dos outros clubes, das seleções de base, eu pude conhecer outras culturas, pude conhecer outros países, arrecadei recursos também para poder custear os meus estudos, isso é uma coisa que eu muito me orgulho, mas eu vejo também como uma posição privilegiada, que eu tive a inteligência de saber usufruir do futebol, e hoje estou nessa trilha, né? Entre atleta, entre psicólogo, já atuo com muito prazer, com muito orgulho, é uma coisa muito gratificante para mim, é um ofício muito lindo, mas ainda estou também nessa trilha do esporte, né? Vivenciando tudo isso que está acontecendo diante da pandemia, lendo muito, pesquisando muito, procurando compreender e, claro, dialogar. Né? Eu acho que essas conexões, né, e essa troca de ideias, de experiências, de pontos de vista são bastante válidas, ainda mais no nosso tempo recente. Sim. Sua história é muito linda, né? Assim, eu tenho muito orgulho de contar, principalmente trabalhando muito tempo no futebol, e a gente vê, meu cachorrinho está comendo fio aqui, espero que ele não derrube. É, mas a tua trajetória, ela é um grande exemplo de luta, de determinação e a percepção de que a educação ela faz toda a diferença. Uma parte que faltou aí na apresentação, com essa questão da educação que esteve presente, aí eu não posso começar a falar qualquer coisa antes de entrar nisso, né? Eu falei do meu pai como militante, e ele e minha mãe, eu sou filha de educadores, então, desde que eu me entendo por gente também, livros e educação sempre foram prioridade dentro da minha casa. Então, a experiência, né, que eles tiveram lá atrás, de dificuldade de acesso à informação e tudo mais, quando eles puderam oferecer isso para mim e para minha irmã Gisele, que está aí assistindo, eles não hesitaram em apresentar para a gente. Então, é uma história, assim, de uma família que, por o bloqueio da falta de oportunidade, e quando eles conseguem, eles oferecem para as filhas toda a sorte de oportunidades educacionais possíveis. Então, quem fala é alguém que estudou nas melhores escolas, né, tive uma formação no colégio católico, depois numa outra formação no ensino médio, numa escola também de elite, e aí ingressei na universidade pública, sendo a primeira pessoa da família a ingressar na universidade pública.
Eu acho que nós, negros, né, quando a gente ocupa esses espaços, nós compartilhamos histórias de pioneirismo. Meu pai lá atrás foi o primeiro. Ah, acabou de entrar aqui. Sou Adriana, estou falando de você agora e agradecendo por tudo que você fez, junto com a minha mãe, Sônia. Então, foi o primeiro da família a completar o ensino superior. A minha mãe do lado também, sendo branca, também uma família humilde, também a primeira a completar o curso superior, 2 pedagogos, e aí nós entramos, eu e Gisele, e a gente seguiu esse caminho, né? E aí também o esporte me apresentou uma série de oportunidades, assim como você. Então, acho que é bacana a gente tocar nesse ponto, né, Guilherme? Do quanto que algumas oportunidades importantes, quando são oferecidas, tem um mundo aí para ser explorado. E a gente está aí para alcançar esses espaços, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho a ideia de que adentrando em determinados espaços, né, tirar o máximo de proveito, né, do que essa situação pode me proporcionar. Então, por exemplo, eu tinha um hábito nas viagens de aprender outro idioma. Eu tive a oportunidade com as viagens de ir aprendendo com o que eu ganhava de dinheiro. Eu fui comprando meus primeiros livros, fui comprando, custeando faculdade, cursos, e também tive a oportunidade de incentivar outros atletas. Eu acho que esse é o ponto importante, porque muitas das vezes é como se você fosse uma coisa exótica, uma coisa que você raramente vê. Né? É difícil você não só ter esse incentivo, mas ter o relato de atletas que buscam estudo, que buscam discutir, que buscam debater a política, que buscam analisar e propor mudanças nessa realidade que a gente está vivendo. Né? Então, à medida que eu vou avançando nesse campo, eu também vou buscando incentivar outros atletas, vou buscando dentro do meu alcance ali promover ser esse agente de mudança, que é importante também contribuir, se ver como um grupo e pensar que eu vou estar bem à medida que outros jogadores também alcançarem esse nível e isso se tornar uma norma. Né? O livro do Lázaro Ramos, o Lázaro na minha pele, ele fala muito bem disso, né? De muitas das vezes ele está no local privilegiado, né? Por ser um artista, por ser um ator de renome, né? Num cenário onde é difícil de se chegar. Né? E aí a gente tem como essa ideia quebrar essa barreira. Né? Eu vou citar um exemplo, eu fiquei muito inculcado com isso, eu gostaria de comentar bastante. A gente teve a edição histórica da Globo News, que depois passou no Globo Repórter, com todos os jornalistas, os principais âncoras da Globo, falando sobre a pauta do racismo. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito indignado, porque eu acompanhei a semana do noticiário e teve uma polêmica no Twitter que a pauta era racismo, era o Globo News em pauta, a pauta era racismo. E você não tinha nenhum jornalista negro. Não tinha nenhum jornalista negro. E aí, depois de questionamento, alguma coisa está errada, aí você vira a chave, dá um 180 e você coloca todos os jornalistas negros para relatar as suas vivências. Então, assim, eu comemorei muito, mas, por outro lado, eu penso que a gente ainda tem muito a avançar, porque cria uma sensação de excepcionalidade, uma sensação de algo extraordinário do que deveria ser corriqueiro. O Brasil tem 50... Como o próprio Lázaro Ramos diz, né? A exceção confirma a regra. Exatamente. Então, se é raro, então a regra é que a gente não ocupe esses espaços. Exatamente. Então, você não pode ter mais de 50% da população entre negros, você não pode não ter comentaristas de economia, comentaristas de medicina, infectologistas, cientistas e especialistas na área de política, e por aí vai. Esse campo está esvaziado. Então a gente não pode se orgulhar dessa extraordinariedade. A gente pode comemorar, sim, é um passo, né? Mas a gente tem que tratar isso com o objetivo de produzir um novo normal, onde isso seja uma coisa corriqueira, porque condiz com a população que a gente tem. E é bem por aí, né? Por isso que nós estamos aqui. Eu acho que essa iniciativa
ela é importante, embora tanto eu quanto o Guilherme, imagino, nós não temos orgulho, ou não é um assunto que desperte em nós felicidade ao abordar o tema do racismo, porque nós não gostaríamos de passar por isso, assim como toda a população que sofre as consequências do racismo. Por exemplo, eu sou especialista em psicologia do esporte, essa é a minha praia, eu sou psicoterapeuta. Então, eu quero falar sobre os assuntos que eu domino com tranquilidade nos espaços, ser convidada e viver normalmente, né? Se a gente usa aí a norma, né? Viver normalmente e falar abertamente sobre aquilo que eu, Daniele, profissional, me especializei para. No entanto, a necessidade de colocar em pauta esses debates faz com que a gente assuma esse protagonismo nesse momento, porque eu acredito, assim como eu tenho percebido em outras iniciativas, que nós, enquanto negros, somos as pessoas mais aptas, né, para a gente conseguir falar sobre isso com clareza, porque somos nós, o próprio livro Na Minha Pele, que foi o primeiro contato que eu tive. Lógico que todo o histórico de militância da família, né, você acaba discutindo as questões raciais de uma maneira muito tranquila e natural dentro de casa. Né, o teu lugar, o lugar da sociedade, principalmente ocupando os espaços de pioneirismo, sendo praticamente a única negra na escola, no ensino médio, no curso de inglês, na faculdade, não sei o quê. Então, esse debate racial ele sempre fez parte da minha rotina e da minha vida. Mas essa consciência racial é algo que vem amadurecendo aos poucos. E aí eu entendo, né, que essa consciência racial, por isso que o tema da nossa conversa hoje é letramento racial, é um processo que nós, enquanto negros, desenvolvemos, e essa busca por esse conhecimento é quase que uma questão de sobrevivência. Né? É fundamental que esse espaço, né, que esses passos que nós damos na direção da busca pelo conhecimento racial se torne um instrumento para a gente conseguir entender que história é essa, do porquê essas diferenças elas são tão acentuadas, do porquê de tanta desigualdade, porque, e aí nós vamos, a gente elaborou aqui um material, assim, eu sou bem obsessiva, né, quem convive comigo sabe que eu sou toda, né, eu vou tentar aqui, a fala nunca sai do jeito que eu me programo, mas eu gosto de ter a segurança de uma programação, eu sou desse jeito, para ter o norte das coisas que eu estou falando, mas essa ideia de onde vem, né, o porquê, porque até então, gente, isso é muito importante, nós dois aqui somos psicólogos, e boa parte das teorias psicológicas colocam para nós, né, apresentam para nós que a base familiar ela é fundamental para a estrutura psíquica, emocional, enfim, da personalidade do indivíduo. E isso é real, ok? Né? Agora, o que também acontece, muitas vezes a psicologia nem sempre as teorias psicológicas dão conta de explicar, é que boa parte do sofrimento que a gente vive, né, não decorrem dessas relações parentais iniciais. Né? Então, normalmente, os seus traumas infantis e tudo mais relacionados a seu pai, sua mãe. Gente, famílias pretas, e aí eu vou usar esse termo aqui com vocês, lógico que a gente não pode generalizar, mas em muitas famílias pretas, eu prefiro me referir dessa maneira, o ambiente é de extremo calor, afeto, carinho, elogio, cuidado. E aí você cresce num ambiente desse e depois você vai enfrentar o mundo. E aí você não entende o porquê da nossa baixa autoestima. Por que a gente se sente feio, por que a gente se sente inseguro, por que a gente não se sente capaz muitas vezes. E aí você vai buscar parte das teorias psicológicas e a origem está lá no teu pai e na tua mãe, nas tuas relações iniciais. E aí você diz, caramba, tudo bem, tem a escola e tal, mas poxa, cadê? Né? E aí você vai avaliar politicamente o lugar da produção de saber. Quem é que produz o conhecimento? Né? É a branquitude. Onde são realizadas as pesquisas? Né? Nos países, principalmente agora o Brasil, né? Principalmente com a psicologia social crítica, a psicologia latino-americana, né? Desenvolveu uma psicologia genuinamente brasileira, mas boa parte do que a gente incorporou de saberes é de fora, vem de uma realidade completamente diferente. E aí, por exemplo, nós somos terapeutas cognitivos comportamentais. Boa parte dos experimentos é realizado dentro das universidades, com uma comunidade de classe média, público universitário e tudo mais. Aí aqueles protocolos são generalizados e a gente aqui no Brasil aplica os protocolos. Não cabe. Não cabe porque a nossa vivência é outra. Então, que produção de saber é essa que não contempla a realidade que a gente vive? Né? Então, isso é muito importante a gente contextualizar,
para entender a importância do letramento, o entendimento das questões raciais, e do porquê que nós estamos aqui falando de letramento racial no esporte, para que essa tomada de consciência, eu vou passar a bola para o Guilherme, daqui a passar a bola é bem assim, né? Matou no peito, joga e tal. Só não posso o pegar com a mão. vai prevalecer. Só não posso pegar com a mão. Eu tenho que matar no peito e sair jogando com o pé. É. E aí depois eu vou apresentar isso conceitualmente para vocês, porque a ideia é bem essa também, a gente discutir, mas apresentar quais são esses conceitos, porque atualmente no Brasil existem uma série de autores, de intelectuais que produzem conhecimentos sobre a temática e a gente precisa ter acesso a essas informações, principalmente por uma questão de sobrevivência da nossa parte. A gente não estuda letramento racial e questões raciais porque a gente acha bonito, mas é porque a gente precisa entender essa estrutura para aí sim, Guilherme, e aí eu concordo muito contigo, da gente assumir uma postura, né, de contribuição na mudança dessa sociedade. Então a gente precisa assumir um compromisso, mas esse aqui é um chamamento da população negra, mas de toda a população, para que a gente consiga se engajar e construir uma sociedade realmente antirracista. Beleza? Perfeito. Ontem eu passei o dia pensando em como começar a fala, né, diante de toda essa turbulência, né, de todo esse movimento que a gente está vivendo, e me veio uma história, né, vai ser uma história bem breve, uma reunião de família, né, e nessa reunião de família todo ano era feito o mesmo prato, né, que era uma receita que vinha de geração a geração, e dessa vez a menina mais nova, a neta, iria fazer. E aí ela topou fazer, teve o auxílio da mãe, e conforme ela ia fazendo, ela se sentia confortável, porque a panela era muito pequena. E aí, incomodada com a panela, ela falou, poxa, mãe, mas como é que a gente vai fazer tanta comida para tanta gente com uma panela tão pequena? E a mãe falou assim, minha filha, essa é a receita, né? Essa é a tradição e a gente tem de fazer dessa forma. E aí, meio incomodada, a menina conseguiu fazer, fez muito bem, mas ainda ficou com essa ideia. E aí, todos almoçaram, no final da refeição, ela foi perguntar para a avó, vó, olha, eu sei que essa receita ela é passada de geração a geração, mas eu gostaria de entender por que a panela é pequena para fazer comida para tanta gente. Aí a avó foi e respondeu, eu usei a panela pequena porque não tinha panela grande para fazer na minha época. E aí eu acho que é muito o exemplo do nosso tempo, que a nossa geração começou a se sensibilizar com as coisas como estão, com o que está acontecendo agora. Mas o mais interessante é que a gente está buscando a raiz das coisas. Perfeito. Então a gente está tentando entender por que o racismo ele é, ao mesmo tempo, tão abrupto, né, tão violento, quando você vê um policial matar um homem já imobilizado, sem oferecer risco, né, e ao mesmo tempo tão sutil e perverso da mesma forma, em diversas nuances que já está cristalizado na nossa cultura. E é importante compreender esse momento como um grande questionamento. E a gente precisa voltar atrás. Olhar o que aconteceu no esporte, e aí eu fiz uma pesquisa ao longo do dia para observar o que ocorreu no esporte, e aí a questão do letramento racial e do posicionamento político é muito sensível e muitas das vezes caro para o atleta. Eu vou relatar aqui diversos casos de jogadores que sofreram por se posicionar, e aí a gente chega num momento em que não está sendo possível mais tolerar a realidade como ela é. É preciso romper, é preciso criar novas perspectivas, mas acima de tudo a gente quer compreender por que as coisas estão chegando desse jeito. Então você vê uma série de movimentos aqui e lá fora que vão questionar o que fez a polícia chegar a agir com a truculência que age hoje. O que levou a construir uma sociedade americana racista? O que levou a gente viver numa filosofia platônica de um ideal, de um perfeito, de um transcendente?
e que isso reflete aqui na América Latina, nos países que não se enquadram, né? A gente busca se adequar a uma cultura europeia, a gente busca se adequar a uma cultura ariana, que a gente não faz parte. A gente não vai conseguir fazer parte, por mais que a gente tente se adaptar. Precisa criar uma realidade nossa, uma cultura nossa, sem negar o que nós somos. E esse tempo é Não é nem bastante criar uma difícil. cultura, né? É assim, normatizar, normalizar a nossa cultura, assim como a deles também é, e apresentar assim, olha, isso aqui também existe, né? Porque a nossa maneira de existir, ela já está aí. Nós nos relacionamos de diferentes maneiras e aceitar a diversidade, eu vejo muito, e é um discurso muito perigoso dessas pessoas que dizem assim, ah, eu não vejo cor. Para mim é tudo igual, as pessoas não têm. Temos cor, sim. Qual é a dificuldade de admitir que os orientais têm uma pele, textura de cabelo, formato de olhos diferentes dos de origem africana, dos europeus e de diferentes partes do mundo? Se a gente avaliar, né, os indígenas ao longo de todas as Américas, com as suas características também, precisamos compreender e aceitar que nós somos diferentes. É na alteridade que a gente se reconhece muitas vezes e a gente aprende a conviver com a diferença. E aí tem muito da história, né, Guilherme, nesse processo. E aí você, quando traz muito bem essa questão da norma europeia, né, muito se fala assim, ah, vamos aprender história geral. História geral é história branco-europeia, né? Porque a história que se passa é da colonização europeia por todos os países do mundo. Então, história geral seria, se nós tivéssemos, como está previsto no currículo brasileiro, uma história assim dos países africanos, porque dentro da África existe uma multiplicidade de culturas. Né? História asiática, a história das Américas, a história da Europa, a história, né, da Austrália, enfim, a gente precisa conhecer o mundo em sua diversidade e aceitar que mesmo na diferença, né, mesmo com todas essas características plurais, nós somos iguais em direitos, nós Sim. somos humanos. E aí tem algumas dimensões, e aí só para completar essa parte, né, o conceito, isso é muito importante, tá, gente? A gente amarrar aqui. O conceito de raça, né, da maneira como a gente compreende agora, poxa, biologicamente não falamos mais de raças. Esse conceito do racismo pela via da raça, isso já foi desconstruído, essa teoria, né? Porque as diferenças, e aí existia a ciência para comprovar naquela época, ou tentar comprovar, que nós negros tínhamos uma diferença, nós éramos inferiores cognitivamente, que o nosso corpo era preparado para o trabalho, e a gente tinha pouca capacidade cognitiva. E é importante quando a gente avalia a cultura e a ciência, porque a cultura em algum momento já disse isso. Então, quando evidenciamos e testamos o tempo todo o saber científico, vamos avaliar as relações de poder. Quem produz a ciência? Porque a ciência já afirmou que nós éramos inferiores. E aí, derrubamos essa ideia, né, do racismo pela questão da biológica. Naquele momento de colonização, esse argumento foi utilizado para sequestrar pessoas nos países africanos de diversas etnias. Então, eram reis, rainhas, né, pessoas, enfim, com cargos e lugares, ocupavam lugares importantes nas suas sociedades, foram sequestradas e todas colocadas sob o mesmo título de negros. Nós vimos um vídeo bacana hoje, né? Então, é Isso. Nós tudo estamos negro. Então, você agora. coloca todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo é negro, todo mundo... É como se nós fôssemos uma massa, só perdêssemos a identidade e nos dessem o título de escravos, como se isso fosse algo estático. E aí é importante já, né, a gente já começar a reestruturar isso e utilizar o termo pessoas escravizadas. Sim, Porque sim. senão você normatiza. E aí, o racismo, né, embora o conceito de raças ele não possa ser utilizado mais para classificar pessoas, meu Deus, o Bruce vai derrubar tudo aqui, né? O racismo ele é real, ele existe e ele perpetua na sociedade porque as relações de poder, por isso que o racismo é estrutural, né? As relações de poder elas se mantêm por conta dessa ideia de raça que lá atrás foi apresentada como um argumento para dominar determinados povos, né? Isso biologicamente já foi derrubado, mas o sistema racista ele permanece, né? Que é a classificação
das pessoas baseada na sua cor, na sua pele, né, na sua etnia e tudo mais. Vou passar a bola para você de novo. Ah, qual é o vídeo, Guilherme? Está no Tá no Twitter. Twitter, Fala para o pessoal qual é o vídeo. Fala para o pessoal do vídeo aí. é um ganês, ele vem para o Brasil há 30 anos e ele conta a diferença semântica, né, entre o negro e o preto, né, que o negro ele é muito associado, a palavra negra é muito associado a aspectos negativos, né, humor negro, buraco negro, enfim, tudo que é de ruim é Ovelha negra, ovelha peste negra, tudo negra. negro. E aí ele parte do ponto de vista que o conceito mais adequado é o preto, né? Porque há uma diferenciação, né? Ganhei uma nota preta, o meu carro não é negro, o meu carro é preto, e há toda essa questão semântica. É interessante a gente entrar não só nesse aspecto da linguagem, mas na produção de saber como um todo, porque tem um processo de construção social, a gente costuma dizer que tudo veio a ser. Por isso é válido a gente retornar no tempo para observar essa construção, de como isso foi desenvolvido. A produção de saber, de uma maneira geral, ela vem da filosofia grega, a gente tem os conceitos do Renascimento, da cultura italiana, a gente tem os conceitos da Revolução Inglesa, do John Locke, do contrato social de Rousseau, a gente tem todas as teorias econômicas dos Estados Unidos, as questões constitucionalistas, a cultura alemã e a cultura africana, e a cultura asiática, e a produção de saber nesses países. Então, esse predomínio, e aí até no campo da ciência, é um saber que subverte os outros saberes, né? A cultura negra ela tem um aspecto importante que é a oralidade. Então, cada pessoa é como se fosse uma biblioteca, porque é ela que detém o saber e é passado oralmente, né? Tem esse processo, a Bária Savaia fala muito bem também desse aspecto de inclusão e exclusão, que essa cientificidade, muitas das vezes, ela exclui os outros saberes, né? Porque o saber validado é dentro dos critérios, dos rigorosos critérios científicos. É um argumento válido, é uma produção de saber também. Mas será que não é possível construir outros saberes, dar espaço também e validar também outros saberes, mesmo que de métodos diferentes? E aí é com base nesse conhecimento, com base nessa cientificidade, que você produz normas, que você produz regras, que você produz leis. E essas leis excluem, por muitas das vezes. Então a gente tinha, por exemplo, fenômenos estranhos, no mínimo, que ao mesmo tempo que se discutia direitos humanos, a Constituição dos Direitos do Homem, a gente estava debatendo a questão da escravidão, por exemplo, França e Haiti. O negro, o homem preto, ele primeiro deixou de ser propriedade. Os processos abolicionistas, por exemplo, eles focavam mais na perda da propriedade do homem branco do que a constituição de um sujeito de direito, participante, signatário do contrato social, né? E aí você entra nessas discussões. Todo esse processo, e aí a Savaia também fala do processo de inclusão perversa, né? Se você vê o documentário da 13ª Emenda e todo o processo de criminalização do negro, impedindo que ele tenha acesso ao mercado de trabalho, e aí ele fica na rua, é preso por vadiagem, ele não tem direito a voto, ele não participa do contrato social como um todo, e isso se perpetua. Isso foi feito em cima de uma construção de saber, em cima de uma linguagem, e está aí até hoje. Exato. A gente está enfrentando esse processo. Então, assim, vamos falar da linguagem, né? Já que, e aí a gente já, diante dessa contextualização e tudo mais, a gente começa a avançar para poder fazer articulação com o ambiente, né? Que é o nosso ambiente de prática de trabalho, o ambiente que a gente está inserido, que é o contexto esportivo. Então, por que estamos falando de letramento racial? É fundamental, e aí um ponto aqui, antes de a gente falar sobre isso,
é fundamental, mas ao mesmo tempo é um desafio. A ideia de letramento remete automaticamente à linguagem, né, à gramática, à escrita, à produção textual e tudo mais. Então, estaremos recorrendo nesse processo de investimento, na busca por esses saberes, sim, na literatura, né, na busca por autores intelectuais que produzam saberes sobre a negritude, sobre o conceito. A ideia geral, né, é a gente racializar os debates das relações sociais, né, que a gente produza uma consciência a partir desse conhecimento que foi negligenciado e apartado da história. Vários intelectuais, vários escritores, várias pessoas, artistas, né, produziram saberes sobre a negritude e esses são sempre colocados em segundo plano ou nem em segundo plano. Então, a ideia é a gente resgatar. Né, tem um processo aqui que eu não gosto de falar, assim, não é para vocês entenderem que é uma estrutura. Então, existem 5 fundamentos aqui para a gente falar do letramento racial. Então, eu vou apenas apresentar para vocês aqui. Primeiro, reconhecimento da branquitude. Então, entender, né, porque normalmente quando se discute raça, se fala muito da questão do negro e das outras etnias. O branco, ele não se coloca nesse lugar de ser racializado. Então, a gente precisa entender que a branquitude e a ocupação desse espaço garante à população branca privilégios. Então, o primeiro passo, vamos falar de letramento racial, a gente precisa entender que há condição, né? O indivíduo branco, ele experimenta, ele goza de situações de privilégio, tá? O entendimento de que o racismo é um problema atual e não um processo histórico, né? Então, uma coisa que aconteceu, porque tem muita gente que nega o racismo, né? Inclusive, né, o atual presidente da Fundação Cultural Palmares. Aqui é a minha rede, não é a tua rede, mas enfim, aqui eu acho que eu posso falar essas coisas. Institucionalmente, talvez não, mas aqui entre a gente eu acho que não tem esses negócios. Eu tô então, a gente negociar e falar sobre isso, né, que racismo ele é estrutural, e eu já vou apresentar esse conceito daqui a pouco. Tá? É um problema de hoje e de sempre, porque está na estrutura da sociedade. Então, se está na estrutura da sociedade, as pessoas elas experimentam situações racistas. O racismo não é uma relação somente individual de mim para outra pessoa, tá? Mas ele é estrutural. Entendimento de que as identidades sociais, as identidades raciais, elas são construídas. Então, nesse ponto, tem um elemento aqui muito legal que eu queria trocar com você. Legal entre aspas, né? Legal para a gente pensar e aí refletir sobre isso. Mas se a gente pensa no corpo negro como algo, e aí esse vídeo que nós comentamos aqui traz essa relação, né, de negro associado a coisas ruins. Então vamos lá. Se no passado os escravizados que vieram para cá não eram considerados gente, e tudo associado às pessoas escravizadas era de ordem pejorativa ou negativa, como construir uma identidade positiva de aceitação, né, com esse corpo que é o tempo inteiro açoitado, que é ligado, o cabelo do negro é feio, é ruim, cabelo ruim, né? O nariz do negro é feio, o cheiro do negro é feio, a forma física do negro foi feita para o trabalho, né? Trabalho braçal, todas as características, todos os adjetivos vinculados à negritude, ao corpo negro, são adjetivos ruins, pejorativos. Então, como exigir de uma população que ela tenha uma relação positiva com seu corpo, se quando, ao olhar para fora, o outro vai apontar o dedo dizendo que ser negro é tudo de ruim nesse mundo. Então, o que a gente faz? Uma coisa é alguém dizer algo sobre uma característica de personalidade. Outra coisa é algo material. Está aqui, eu não posso tirar o meu corpo e jogar para fora. Eu não posso. E aí, o que eu faço com isso? Eu começo num processo, né, de adequação. Eu quero parecer menos negro possível. E aí, quantas mulheres negras não passam pela violência, né? E a violência, assim, de alisar o cabelo, dos homens, e aí depois, Guilherme, eu queria que você falasse sobre isso. A live é tua, né? Eu já estou te dando sugestão aqui. Né? Dessa coisa do cabelo, que é muito emblemática no futebol. Né? Eu experimentei, eu vi várias situações de violência em relação ao cabelo, que gerentes e tudo mais de futebol, dizendo que
os meninos não poderiam assumir a identidade, né? Vocês sabem, gente, quem tem cabelo crespo, quanto que demora para crescer e tal, e depois que o menino fez aquele trato no cabelo, raspa, porque aqui não é para isso. Mas o menino do cabelo liso podia colocar o moicano dele, podia botar o gel dele, que não tinha problema algum. Então, como lidar com um corpo que é físico, se existe todo um processo de negação, e aí essa relação com o corpo ela é muito complicada e é violenta. Então, a gente passa aí ao longo de toda uma história lutando para se aceitar. Né? E não é um discurso assim, você tem que se amar do jeito que você é, mas você olha para as referências lá fora e você não identifica nada que se aproxime a você. E aí, Sim. quando a gente fala de letramento racial, estamos falando dessa conscientização, de que o nosso corpo é nosso, de que não são os padrões normativos da branquitude que vão orientar quais devem ser os modelos de belo ou feio, porque nós temos essa autonomia de decisão, né? E aí, são mais dois, né? Se apropriar de uma gramática, de um vocabulário racial, ou seja, estamos falando de lugar de fala, estamos falando de branquitude, estamos falando de letramento racial, daqui a pouco eu vou falar de racismo estrutural, daqui a pouco eu vou falar de institucional e coisas do tipo. A gente precisa se apropriar desses termos, tá? E, por fim, a capacidade de interpretar os códigos e as ações raciais. O que acontece na sociedade? Então, letramento racial tem a ver, e aí isso foi bem traduzido pela Lia Weiner Schumann, né? A gente precisa entender que para a gente se colocar e ter essa voz, né, para a gente conseguir estabelecer uma relação de poder de igual para igual, eu diria isso, para a gente conseguir negociar, né, essas desigualdades e conversar com a branquitude e dizer assim, olha só, compreendo os seus padrões, mas aqui estamos, como nós somos, e eu entendo esse processo. Reconheça o seu lugar de privilégio. E, gente, privilégio não é dizer que você não se esforçou, que você não é bom o suficiente, tudo mais. Não é isso. Mas é assumir que a sua condição de branco lhe garantiu uma série de facilidades na estrutura social, política e econômica, na formação do Estado, na formação do país, que invisibilizaram ou impossibilitaram que outras pessoas que não têm esse padrão de branquitude pudessem alcançar. E aí o exemplo clássico da escravidão, né, quando você termina a escravidão, ela termina no Brasil e você pega uma multidão, uma população gigantesca de negros e lança a própria sorte. E boa sorte, vão, estão livres. Livres para ir para onde? Para que lugar? Vocês vão morar em que lugar? Vocês têm propriedade? Não, não temos. E aí, como você já bem esclareceu, uma série de legislações brasileiras ao longo da história inteira que negaram o acesso do negro a esse lugar de cidadão até, eu diria isso. Né? Então, e aí, ao mesmo tempo, você vê uma população inteira sendo lançada à própria sorte, sem ter lugar para dormir, sem ter dinheiro para comer, enquanto logo em seguida vem toda uma população europeia com todos os incentivos, né? E aí vem os imigrantes italianos para formar as colônias, com incentivo para as terras e tudo mais. E é obviamente que essa população está na frente. E a gente tem que correr muito atrás. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha só, na corrida, vocês saíram 100 quilômetros à frente, a gente saiu aqui atrás. O que a gente está discutindo não é que vocês não tenham que ter isso. É que a gente também quer disputar com vocês de igual para igual. A gente também quer desfrutar desses benefícios. Nós também queremos ocupar esses espaços. E vocês precisam entender que a condição da pele de vocês é um facilitador, enquanto para a gente é um dificultador. É só essa conversa. Só essa não, né? É isso tudo. E aí, com esse papo, a gente mobiliza a estrutura social como um todo, né? Então, letramento racial, pessoal, passa por isso. Por que o tema é vinculado ao esporte? Porque é um ambiente em que boa parte dos atletas brasileiros precisam optar, a nossa estrutura, as políticas públicas do Brasil para o esporte não são generosas, né? Não tem uma equiparação entre esporte e educação. Então, o atleta ele precisa escolher, ou ele vai ser atleta, ou ele vai estudar, porque só pessoas que eu já vi aqui, Nicole, Nathalie Cruz, são atletas, Guilherme e tantos outros, que fazem malabarismos para conciliar essa vida de estudos e o esporte. Como você vai exigir? Aí eu vi muito na live de hoje do Diego, vou dizer Diego Santos, né? E na reportagem de ontem, que primeiro o atleta ele precisa se estruturar para depois ele começar a desenvolver essa estrutura, essa consciência. E aí, por que eu digo que o letramento racial ele é um desafio?
porque estamos falando de leitura, de entendimento, de pesquisa e tudo mais. Só que, por outro lado, nós temos isso aqui. Então, acho que uma geração muito visual pode se beneficiar do letramento racial por outros meios tecnológicos. Então, o YouTube está aí para esclarecer, as lives, os programas de televisão agora finalmente parece que se tocaram. E, opa, 54% da população brasileira é negra. Pô, ainda bem que esse pessoal só quer igualdade, né? Imagina se eles quisessem vingança. Estava errado, né? Exato, então, exato. é bem essa a ideia. Exato. Quando eu penso em letramento, eu penso dois aspectos, né? Tanto a linguagem normativa quanto a linguagem cultural, que abordam muito, né, essa questão do racismo. A nós não foi dado produzir uma cultura ou manter a nossa cultura. Nós fomos subtraídos. Quando Sim. o negro vem para cá escravizado, quando o homem preto vem para cá escravizado, ele vem destituído de qualquer condição de sujeito. Ele vem para cá numa condição de máquina, voltada para o trabalho. Exato. Voltada para o trabalho, voltada para a produção, para trabalhar na lavoura, para trabalhar na fazenda. E não é permitido a ele nenhum tipo de manifestação cultural, nenhum tipo de produção de linguagem. Tudo isso é suprimido, muitas das vezes com violência. O que ocorre? Ao mesmo tempo em que a cultura negra, e aí vamos pegar do aspecto que nem um conceito de jurisdição, de jurisprudência em relação ao negro é produzido. A cultura também é suprimida. Mas, ao mesmo tempo, toda uma produção cultural, toda uma produção literária, toda uma produção normativa vai sendo desenvolvida, produzida, repetida e cristalizada na sociedade. Quando você tem um processo de abolição, você tem um primeiro desafio: constituir o negro como um sujeito de direito. E aí você tem de criar toda uma jurisprudência, toda uma ética para comportar aquele sujeito que não era sujeito, era máquina, como um sujeito de direito, que tem direito de trabalho, que tem direito a posse, que tem direito a voto. E, ao mesmo tempo, você tem que comportar numa cultura baseada no ideal europeu uma linguagem, uma religião, uma música. Tudo isso tinha de ser feito rompendo essa resistência cultural que estava ali. E aí você tem um processo de exclusão e inclusão. E aí é importante abordar esse tema, que a Savai ela entra com o termo de inclusão social perversa. O que você faz? Você pega esse negro que não é nada, que é uma máquina, que é uma força braçal, e você começa a inserir ele na cultura e tudo mais. Lembra do personagem do Jim Crow? Já ouviu falar? Que virou uma lei depois? O Jim Crow, se a memória não me falha, ele é um negro todo estereotipado, todo sexualizado, vadio. E aí você começa a inserir na cultura o homem negro com o papel que é dado. Estereotipado, né? Exatamente. A mulher negra com o papel que é dado. Então é a mulher negra que se insinua, é a mulher negra que faz os homens largarem as suas esposas. E a música Dorival Caymmi, nossa senhora. A erotização, né? Dorival... Erotização dos corpos. Exatamente. Isso vai desde lá de trás até o funk hoje. Então você exclui e você inclui de maneira perversa. Ou seja, você vai ser... categoria. Mas você vai ser só isso. Só que quando você entra no discurso da cultura, a cultura tem capacidade de produzir verdade, muitas das vezes, que a ciência não produz. O exemplo bobo. Você não pega, por exemplo, passa o dedo na asa da borboleta e você não passa no olho. Você conta a lenda que você fica cego. Pode ter um argumento científico que vai dizer que não, mas você não vai passar e não vai.
A cultura produziu uma verdade de tal maneira que o argumento científico ele não precisa entrar e, olha, não é bem assim, porque a gente fez a experiência tal. Você não vai Sim, botar... as representações sociais, elas se constituem pelas práticas sociais, Exa muitas vezes, e não necessariamente pelo discurso, né? exa Aquilo que se reproduz com frequência se torna um saber hegemônico e as pessoas partilham aquela exa ideia. exatamente. E aí você começa a criar formatos. Em vez de você observar o negro como uma história, uma cultura, um pensamento, uma literatura, uma escrita, um estilo de vida, ao invés de você ir para esse sujeito e tentar compreendê-lo, você pega um conceito, um preconceito e projeta naquele sujeito. Então o negro é violento, o negro estupra, o negro mata, é vadio, não gosta de trabalhar. E aí tem um outro, tem o ponto, né, do negro atleta. E aí eu queria pegar esse ponto que você está debatendo, né, para a gente costurar aqui a ideia, né, bem, e aí eu sei que tem pessoas aqui de várias áreas, tem atleta, não atleta, da psicologia, de outros campos, né, mas é muito importante a gente costurar esse espaço. Né. Tem um artigo aqui que eu não sei, eu anotei aqui, Modernidade, Disciplina e Futebol. Uhum. E esse artigo do Francisco Xavier Freire Rodrigues é um artigo de 2004 que eu leio já há um tempinho e eu sempre utilizo ele nos debates, porque ele compara a formação de um jogador de futebol, né, ao processo de formação de um soldado. E aí utiliza toda a lógica do Foucault de docilização dos corpos, da manutenção das relações do poder, e eu vejo isso o tempo inteiro no ambiente do esporte. Né? E aí a gente pega os corpos negros e os corpos não negros, tá? Como um espaço de formatação de pessoas. Então o atleta, e aí hoje o debate mais cedo era sobre isso, né? Muitas vezes assim, por que o atleta se posiciona? Estou de olho no meu tempo aqui, nem correr. Por que o atleta se posiciona ou não se posiciona? Né? Mas o quanto que o esporte é um espaço que fomenta, né? Ou que molda, ou que forja corpos obedientes. Então, a vocês, e aí essa é uma fala diretamente para os atletas, a vocês é direcionado o treinamento físico, técnico, tático, a nutrição, até mesmo da psicologia. Então, o atleta ele é aprendido a ser disciplinado, a responder pouco e a obedecer muito. Tá? Então, desde sempre, aí se a gente pega a história do olimpismo, e aí eu queria até trazer uma coisa importante para vocês, eu encontrei um outro artigo, tá? Que diz o seguinte: olimpismo, a ideia do olimpismo como estratégia para a manutenção e conservação hegemônica, o quanto que esse discurso da preservação da paz, do cuidado, né, de que os Jogos Olímpicos ou de todo o movimento olímpico, aqui eu posso falar porque eu não estou institucionalmente representando nada, é para a gente debater mesmo e pensar, tá, gente, por favor, o quanto que na Carta Olímpica e nos princípios olímpicos, esse ideal de manutenção da hegemonia, ele permanece quando sugere o discurso de vidas harmônicas, de cuidado, né, de relação de paz e tudo mais. E aí, para botar mais fogo no parquinho, né, em janeiro, o presidente do COI, do Comitê Olímpico Internacional, ele disse o seguinte, né, que para os Jogos Olímpicos de Tóquio seria proibido qualquer tipo de manifestação política, e aí tem a ver com o tema da gente, né, gente, política. Muitas pessoas vão entender como política partidária, mas política tem a ver com a vida na polis, a vida na cidade. O termo está relacionado a isso. A nossa implicação com as coisas da cidade, aí nós diríamos as coisas do Estado, né? O Estado brasileiro, por exemplo. Então, são as nossas ações práticas na vida cotidiana. Isso é posicionar-se politicamente, é se envolver no processo de desenvolvimento da cidade, beleza? Da cidade, da polis ou do Estado, que seja. Então, nesse momento, em janeiro, o presidente do COI afirmou que as Olimpíadas deveriam ser um evento absolutamente negro, ó, gente, olha só, essa é a vontade de, né, alto falha aí o pessoal da psicanálise, neutro no sentido de que seriam proibidas qualquer manifestação de cunho étnico, religioso e tudo mais. O que isso significa para a gente? No momento em que o mundo está totalmente
acalorado por uma série de questões, a pandemia e tantas outras coisas, né, a discussão racial acontecendo, você entender que existe neutralidade, para que tenha paz na Vila Olímpica, para que todo mundo conviva harmonicamente. Só que alguns países, pessoal, têm mais chances, algumas pessoas têm mais oportunidades, enquanto que outros países que sofrem, sim, situações de violência, opressão, de perseguição religiosa, violência e tudo mais. Então, tipo assim, durante esses 15 dias, vamos viver em paz, alegremente, como se nada estivesse acontecendo. Quando acabar, volta lá para o seu mundo e tudo mais. Então, assim, esse discurso de neutralidade, que não vamos nos manifestar e tudo mais, acaba perpetuando as relações de poder. Você não pode se manifestar nas suas redes, tudo bem, vai lá, fala o que você quiser. Mas aqui, vamos fazer de conta que o mundo é lindo. Gente, o mundo não é esse mundo de paz que a gente vive, que a gente idealiza. Então, o mundo real, ele funciona de um outro jeito. Então, por que, num momento como esse, os atletas não podem se manifestar? Então, eu acho que é para vocês refletirem aqui. Eu só estou fomentando o discurso, colocando aqui lenha na fogueira para vocês pensarem depois. Tranquilo. Eu anotei alguns eventos históricos, né? Em 1968, os atletas que fizeram o movimento em homenagem às Panteras Negras, logo depois da morte, né? Ali nos anos 60, né, volto naquela questão da luta racial e a perda tanto do Malcolm X quanto do Martin Luther King, eles foram banidos, né, do comitê. Tivemos também depois o Muhammad Ali, que ele se recusou a ir à guerra, ele ficou 3 anos sem poder competir, perdeu o cinturão. O Colin Kaepernick, jogador de futebol americano, ele também teve um posicionamento político, perdeu o contrato, não conseguiu jogar. E tem um histórico muito legal, o próprio Vasco da Gama, né? E aí, toda vez que a gente olhar para o São Januário, a gente tem que lembrar que aquele estádio é um monumento histórico, tem muita coisa ali. Não, Vasco da Gama, não tem como a gente não se referir ao Vasco como um clube acolhedor e que iniciou esse processo de integração racial. Exato. E o Vasco também sofreu no início, porque era um clube vindo do povo, né? O futebol era um esporte elitizado à época, e o Vasco inseriu 12 jogadores negros, foi campeão, se a memória não me falha, em 1923, e um dos motivos para expulsar o Vasco da competição é que o Vasco não tinha estádio. Então o Vasco construiu aquele monumento, criou uma liga, saiu da liga principal que tinha Botafogo, América, Flamengo, Fluminense, em uma espécie de retaliação. Então, o que ocorre? Sempre que há uma manifestação política, há uma repressão. Porque se espera que o futebol ou o esporte, seja um campo de neutralidade, né? E aí, dentro desse silêncio, a gente em psicologia chama o silêncio no interior dos órgãos, né? Enquanto as coisas estão normais ali, então tá ok, e todos os problemas que estão acontecendo a gente deixa de lado. Os atletas, muitas das vezes, eles se recusam a se engajar politicamente, não por não quererem, mas por temerem. Exatamente. Mas por temerem. O cara acabou de dizer assim, não pode, você vai ser punido. Se você não for punido, a gente vai punir a sua delegação. Então, assim, toda a compreensão dos atletas que não se posicionam, assim, aqui também não é uma cobrança, posiciona-se ou não. Mas, assim, nós entendemos que é complicado, né? Mas, pelo menos, desenvolvam a consciência racial. Exato. Tem um livro, Banalização da Justiça Social, está até aqui na minha estante, ele fala muito disso. A gente cria uma espécie de resignação, mesmo compreendendo as injustiças, porque a gente teme que uma hora possa acontecer com a gente. Uma hora a gente pode ser dispensado, não conseguir clube, não conseguir trabalho. Claro. E isso ocorre. Claro. Isso ocorre porque... Primeiro garante a sobrevivência, depois você... né? Porque imagina, já é difícil. Exato. Então... Dani, só te fazer um corte rapidinho. Nós temos 22 vai acabar segundos. O tempo. Você quer esticar mais um pouquinho? A gente termina essa live e estica mais um pouquinho? Tudo bem ou não? Tá, a gente termina em 10 minutos numa segunda live, pode ser? Perfeito. Só pra gente finalizar. O que vocês acham? Perfeito. Vai acabar aqui, a gente vai continuar. Só para finalizar. Perfeito. Vou salvar aqui.